filho arruaceiro de uma família nobre de alto escalão, que reinava na academia, agora enfrentava uma dura realidade. Estão me removendo do registro familiar, uma decisão que ameaça meu status e tudo o que eu conhecia até então. Tudo isso por falar palavrão, se intrometer e desconsiderar a decência. Parece que o Deus do destino está me ridicularizando. Eu, Ed Roth Taylor. Então, o protagonista é expulso do dormitório e suas malas são jogadas para fora. Até que outros estudantes percebem que Ed Roth Taylor foi expulso e se perguntam se não vão mais ver ele neste semestre. Um estudante comenta que Ed foi deserdado e expulso por causar problemas no vestibular. O protagonista reclama de que ele não é o verdadeiro protagonista da história, como sempre pensou ser, e que a situação é injusta, pois o arrogante do Ed Roth Taylor que eles falam não é ele. Então, ele começa a explicar que entrou em um jogo de videogame chamado O Espadachim Fracassado da Silvânia, que sempre foi seu favorito. Ele explica que quando alguém entra em um jogo de webtoon, normalmente você é filho de um chaebol, um jovem mestre de clã, um valentão genial ou um personagem de nível máximo que quebra as regras. Mas de todas as possibilidades, ele virou um vilão de terceira categoria. Ele foi expulso dos dormitórios no começo do jogo. Ele começa a gritar, dizendo que isso é injusto, que sempre viveu uma vida sem ganância e não merecia isso. Outros estudantes que estavam passando dizem que é tudo mentira, pois ele é um canalha arrogante. Até que ele percebe uma janela de estatísticas ao seu lado. Olhando para ela, ele percebe que suas estatísticas são muito baixas, até mesmo fazendo ele ter estatísticas piores que as de alguns estudantes. Ele então pensa que não é de admirar, pois ele é um vilão de terceira categoria que apareceu só nas primeiras cenas do jogo. Nem ele mesmo lembrava do Roth Taylor e nem sabe o que vai acontecer com ele. Até que ele lembra que no final do jogo, nos créditos, aparece um mendigo, que é o Roth Taylor. Pensando nisso, o personagem reflete que não é nenhuma surpresa. O arruaceiro acabará virando um mendigo no final e ainda teve sorte de ficar vivo. Então, o protagonista se pergunta se há algum motivo pelo qual ele virou Roth Taylor. Mesmo sem saber o motivo, ele decide que não vai se tornar um mendigo. Mostra-se, então, a academia que tem o tamanho de uma cidade e tem a montanha Arken como sede. Uma imensa construção que parece dominar o horizonte, simbolizando o poder e a grandiosidade da instituição. O protagonista fala que está na floresta subdesenvolvida, ao nordeste da academia, e que chegou lá tentando evitar outros alunos. Ele começa a explicar que, embora tenha sido retirado de sua família, ainda não foi expulso da academia. Apenas não pode mais dormir no dormitório. Isso, no entanto, não é uma tragédia para ele, pois ele vê que, se formar, terá um futuro, já que a academia é de primeira linha. Ele pensa que, se o jogo continuar dentro da academia, conseguirá se formar tranquilo, pois já zerou o jogo 5 vezes seguidas. O único problema será a mensalidade, mas sua família já havia pago a mensalidade do semestre inteiro. O problema é o próximo semestre, então ele percebe que terá que achar algum jeito de ganhar uma bolsa de estudos para continuar. Mas aí ele se questiona, será que com as estatísticas tão baixas, ele seria capaz de ganhar uma bolsa? E mais, será que ele vai conseguir se manter na academia sem reprovar por causa dessas estatísticas? Ele decide então que vai pensar nisso mais tarde. Agora precisa focar em como vai sobreviver. Para sobreviver, ele sabe que vai precisar de 3 coisas essenciais: roupa, abrigo e comida. Ele abre sua mala, vê que tem roupas, mas infelizmente não tem abrigo nem comida. Como vai sobreviver sem essas coisas essenciais? Como ele vai evitar virar um mendigo na próxima semana? Ele também sabe que não pode procurar um emprego, pois sua reputação é péssima. Todos conhecem a fama do arruaceiro e ninguém vai querer contratá-lo. Além disso, não tem lugar para dormir. Não pode voltar ao dormitório, pois foi expulso. Como vai se virar? A cada segundo, as possibilidades de sucesso parecem mais distantes. Sem outra opção, o protagonista decide que vai ficar na floresta. Ele caminha por um tempo, tentando não se perder entre as árvores densas. Quando começa a sentir a fome e o cansaço, finalmente encontra um riacho. Ao se aproximar da água, ele sente um alívio temporário. A água fresca parece promissora,
mas ele sabe que não será suficiente para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Ele ainda precisa encontrar comida e um abrigo, mas pelo menos ali pode se refrescar e tentar pensar em uma solução para sua situação desesperadora. Pensando consigo mesmo, ele percebe que tem apenas 10 dias até as aulas começarem. Isso significa que tem um tempo limitado para melhorar suas estatísticas. Ele precisa agir rápido e focar em aumentar suas habilidades se quiser ter alguma chance de conseguir frequentar a academia. Ele sabe que sem uma melhora nas suas estatísticas, será impossível continuar no jogo e ter sucesso na academia. Não pode se dar ao luxo de perder mais tempo. Então ele decide que o que mais importa agora é melhorar suas habilidades. Esse será o único caminho para garantir sua permanência na academia e, quem sabe, mudar o rumo da sua história. Ele começa a usar o golpe Lâmina de Vento para cortar as árvores ao seu redor. A habilidade o surpreende, pois mesmo sendo um vilão de terceira categoria, ainda tem acesso a algumas magias. Ele se sente aliviado por poder utilizar esse poder, embora saiba que suas habilidades são limitadas. No entanto, enquanto continua cortando, percebe que sua estamina é muito baixa. Depois de cortar apenas 15 árvores, já se sente exausto. A fadiga toma conta de seu corpo, e a fome, que só piora, torna a tarefa ainda mais difícil de suportar. Ele se pergunta como vai aguentar por mais tempo, mas ao menos já conseguiu algo. Uma quantidade razoável de madeira, que poderá ser útil mais tarde. Ao olhar para o lado, vê lascas de madeira e se lembra de que, quando criança, seu avô comia lascas de madeira para não passar fome. Então ele pega as lascas e começa a cozinhá-las. Com magia, acende o fogo. Ao tirar as lascas de madeira da panela, percebe que tem a aparência de um peito de frango. Com a esperança de que fossem mais palatáveis, começa a mastigar. No entanto, ao morder, percebe que estão muito duras, mais do que imaginava, e a textura é difícil de engolir. Após 3 dias, ele conclui que não é bom comer madeira. A dureza e o sabor insuportável o fazem decidir que seria melhor usar as lascas para construir um lugar onde pudesse se abrigar. Então percebe que é difícil fazer uma cabana. Enquanto tenta montar a estrutura, as lascas de madeira caem sobre suas costas, causando dor. Mesmo assim, ele continua a construção, persistindo apesar das dificuldades. Por fim, consegue terminá-la, criando um abrigo improvisado onde pode se proteger. Ao terminar a cabana, uma janela aparece diante dele, parabenizando-o por concluir a construção. Enquanto observa sua obra, o protagonista reflete que, por ser um nobre, Taylor nunca havia percebido que seu dom era mais voltado para o artesanato do que para o uso de magia. Decidido a continuar sobrevivendo, ele cria um arpão para começar a caçar. No entanto, mesmo após 2 dias de tentativas, ainda não consegue capturar nada. Até que, de repente, ele pesca 2 peixes. Sem perder tempo, usa sua magia para assá-los, finalmente conseguindo uma refeição decente após tantos dias. Antes de comer, o protagonista ouve alguém gritando por ele. Ao se virar, percebe que é uma das principais personagens da história, caminhando em sua direção. Era a princesa Fênia, a mesma que o expulsou dos dormitórios. Com um olhar severo, ela o questiona. Por que você ainda está neste lugar? O protagonista tem uma memória de quem foi Ed Taylor, um vilão que surge logo no início do jogo e usava seu status de nobre para cortejar a amiga de infância do verdadeiro protagonista, para no final ser apenas punido. E como Ed era uma pessoa astuta, ele manipulou o teste de aprovação do protagonista, quase impedindo sua entrada, mas não conseguiu, pois a princesa Fênia descobriu. O protagonista relembra que ela possui uma habilidade chamada Insight, capaz de detectar mentiras e conspirações do alvo. Quando Ed foi pego, ele estava descontrolado de raiva, pois todas as suas mentiras foram expostas pela habilidade da princesa. Como consequência, ele foi expulso dos dormitórios, e todos da academia começaram a odiá-lo. Ao voltar à realidade, o protagonista percebe que topou com alguém que ele não deveria. A princesa, então, pergunta novamente o que ele está fazendo ali, relembrando que ele havia sido expulso da academia. O protagonista tenta se defender, explicando que foi expulso apenas dos dormitórios, mas ainda continua sendo um aluno da academia.
Em seguida, a princesa grita que ele tem que ir embora, afirmando que não suporta uma pessoa sem vergonha como ele naquela escola. Ela promete falar com o departamento acadêmico e solicitar pessoalmente a sua expulsão definitiva. Nesse momento, o protagonista começa a pensar que seus peixes já devem estar queimando. Ele resmunga consigo mesmo, reclamando de estar há 3 dias com fome. Enquanto isso, ele reflete se a princesa realmente tem o poder de expulsá-lo da academia e conclui que, se esse for o caso, ele precisa agir rápido. Ele então começa a questioná-la. Será que ela está sendo protegida por algum soldado? Afinal, não faz sentido uma princesa nobre estar sozinha em uma floresta isolada como aquela. A princesa, então, rebate, perguntando se ele está tentando ameaçá-la e afirmando que não há nenhum soldado ali para protegê-la. Por fim, ela diz que ele vai se arrepender da decisão. O protagonista, então, responde que não está ameaçando, apenas está tentando agradecer à princesa. Intrigada, a princesa ativa sua habilidade de insight para conferir se o que ele disse é verdade. Ela se choca ao perceber que as palavras de Ed eram, de fato, verdade. Em seguida, o protagonista tem uma lembrança de sua família, uma linhagem que usava seu nome para explorar os cidadãos. Ele recorda que sua família era um lixo, uma vergonha, destinada à destruição. Todos da sua família seriam presos ou executados. No entanto, ele foi deserdado. Mesmo que esteja com frio e fome, ele reflete que ainda é melhor estar vivo do que morrer. Ele então pensa que precisa convencer Foinia sem mentir. Ajoelhado no chão, o protagonista pergunta à princesa o que ela está fazendo ali, se ainda falta uma semana para as aulas começarem. Levantando-se, o protagonista fala que ela ter vindo ali sem qualquer escolta e com roupa simples significa que ela deve estar completando o teste de nivelamento de classe, um teste de colocação de turma feito pelo professor Glast, com o objetivo de encontrar pérolas mágicas escondidas na floresta. Ele pressupõe que o teste do professor é conhecido por ser um pouco perverso. E é claro que a nobre princesa está almejando a melhor turma, que é a turma A. A princesa, rebatendo, pergunta, você está tentando me bajular? E afirma que ele não mudou nem um pouco. O protagonista, chegando perto, fala que sabe a localização e pode ajudá-la. E completa, dizendo que, se estiver mentindo, ela pode expulsá-lo. Ele, então, passa a localização das pérolas mágicas. Ao chegar ao local, a princesa encontra a pérola. Ao olhar para ela, começa a refletir que o Ed, há 3 dias atrás, era definitivamente um mentiroso e charlatão. Porém, o Ed de agora não era o mesmo. Na academia, o professor pede para que os alunos que conseguiram encontrar a pérola mostrem. Quando os alunos entregam as suas pérolas, o professor observa as pérolas que eles trouxeram e, com um sorriso, diz que todos irão para a classe F. Porém, ao se virar com as verdadeiras pérolas, o professor revela que somente 3 alunos encontraram pérolas com poder mágico significativo. O Zix, a Loretel, e por último, aquele que encontrou a pérola daquela árvore guardiã de Merilda, que tinha um poder mágico extraordinário. A cena corta para o protagonista em uma lagoa, murmurando para si mesmo que seus peixes estão todos queimados e que agora ele vai ter que pescar novamente. Ele então consegue criar sua vara de pescar. Enquanto prepara sua isca, começa a pensar na princesa do Império, Foinia. Desde jovem, ela conseguia enxergar através das bajulações e do sofismo. Aprimorando sua visão, ela desenvolveu a habilidade Insight, uma habilidade da qual ninguém poderia escapar. E para ele, não havia escolha, a não ser fornecer informações verdadeiras. Isso, no entanto, poderia levá-lo a um problema. A razão pela qual a princesa, no futuro, será chamada de Princesa do Amor é que, após enfrentar a reprovação durante o teste de nivelamento, ela acaba caindo para a classe F e começa então a mudar sua personalidade. No entanto, a princesa tem uma grande importância no cenário inicial, enquanto a Pérola Dourada entra na classe A. Se isso acontecesse, o cenário da história original entraria em colapso. E mesmo que ele conseguisse evitar ser expulso, todas as informações que ele possui seriam inúteis. Ao voltar para a academia, vemos que não era para a princesa que o professor estava olhando, mas sim para Lucy Maeril. A princesa começa a andar, pensando que sua habilidade de insight realmente havia mostrado que o protagonista estava falando a verdade,
e que ele realmente possuía uma pérola. Ela então reflete que escolheu sua identidade para receber tratamento especial, mas quer provar que é capaz por si mesma de conseguir passar naquele teste. Por isso, ela não podia ficar com aquela pérola. Ao sair da sala, a princesa começa a pensar no que o protagonista havia dito: você nunca será capaz de entrar na classe A. Se minhas palavras forem mentira, então você pode me expulsar. A princesa reflete, questionando se era verdade ou mentira. E, decidida, começa a falar consigo mesma: vou ficar de olho em Ed Rotaylor. A cena então corta para o protagonista na lagoa, pescando. Alegre, ele consegue pescar um peixe. No dia seguinte, correndo, o personagem pensa que pode estar morando em um lugar onde precisa começar a correr de manhã cedo para chegar na escola na hora certa. Mas ele está de volta à academia. Ao chegar, o protagonista vai até o refeitório e ouve muitos sussurros sobre ele. Um aluno fala: olhem para ele. Outro aluno comenta: como é que ele teve a coragem de vir à cerimônia de abertura? Ele realmente pretende continuar aqui? Não. Mesmo ouvindo essas coisas, o protagonista continua comendo, aproveitando cada momento. A cena então corta para outro grupo de alunos, que se perguntam se aquele não seria o Ed Rotaylor. Um deles comenta que ele está um pouco diferente e que está comendo de maneira muito educada. Ao se retirarem, uma aluna fala que ouviu que tem sobremesas feitas pelo chefe do Feliz na mesa e pergunta às amigas se elas podem ir comer e também falar sobre as férias. Uma garota, ao se virar, diz que isso é estranho. De alguma forma, ela percebe que há uma pessoa diferente no corpo de Ed Rotaylor. Este está ansioso para seu primeiro dia na academia, curioso para descobrir o que está sendo feito por lá. No entanto, ele quase foi expulso logo de início. Para sua surpresa, a princesa mencionou seu nome ao reitor, mas aparentemente não disse nada comprometedor. Ainda assim, Ed percebe que precisará ser cauteloso para não alterar o curso da história original do jogo. A cena muda para uma clareira na floresta, onde Ed está caçando coelhos para melhorar suas habilidades. Ele reflete sobre como a magia é essencial para aprimorar suas flechas. De repente, ele nota uma garota sentada sob uma árvore. Reconhecendo-a, Ed se lembra de Janica Failover, a prodigiosa feiticeira. Ela pergunta: você é o cara engraçado de quem Merildo estava falando? Ed Rotaylor, certo? Sou eu. Responde Ed, desconfiado. Meu nome é Janica Failover. Estou no 2º ano, assim como você. Enquanto Ed tenta entender como ela chegou ali sem ser notada, Janica comenta que sabe quem ele é porque a floresta pertence a Merilda, um espírito de alto nível. Ed, surpreso, pergunta se o espírito realmente falou sobre ele. Janica explica. Merilda observa tudo o que acontece na floresta. É óbvio que ela notaria um visitante indesejado. Ed reflete que provavelmente foi considerado indesejado por caçar animais e cortar árvores. Percebendo sua expressão, Janica o tranquiliza. Não precisa se preocupar. Isso faz parte da ordem natural, e Merilda não se incomodaria. Ela tenta mostrar algo a ele, mas Ed não consegue enxergar. Suspeitando que seja um espírito, ele pensa que seria interessante ser amigo de Janica, mas rapidamente descarta a ideia, temendo desviar a história original. Após refletir, ele afirma: não consigo ver espíritos. Janica fica surpresa, mas Ed se despede, dizendo que estava ali apenas para caçar e agora precisa ir embora. Enquanto ele se afasta, Janica comenta com Merilda. Ele é realmente fascinante, e não consegue ver espíritos. Em outra cena, Ed aparece correndo, reclamando de como, mesmo saindo de madrugada e se esforçando ao máximo, acaba se atrasando. Ele se dedica intensamente para ganhar a bolsa de estudos, e por não ter caderno, utiliza uma pedra e um graveto queimado para escrever. Seus estudos dependem dos livros da biblioteca. No caminho para casa, ele lava as roupas no riacho. Já em sua cabana, confere se tem lenha, água e comida para o dia seguinte. Com essa rotina exaustiva, Ed dorme apenas 4 horas por noite.
Ainda assim, sente que algo o está incomodando. Ao se virar, percebe Janica o seguindo. Por que está me seguindo? Pergunta ele, irritado. Surpresa, ela responde. Você percebeu? É impossível não perceber. Responde Ed, com raiva. Em seguida, com um olhar sombrio, pergunta. Sabe quem eu sou? Ed Rotaylor, o vagabundo. Janica diz que não compartilha a opinião dos outros, pois ainda não o conhece. Observando-a, Ed reflete. Ela é exatamente como nos jogos. Parece ingênua e tola, mas, por trás disso, é um dos maiores desafios do primeiro ato. Determinado a manter distância, Ed pergunta se Janica pode fazer um favor. Animada, ela responde que sim. Então ele diz. Fui deserdado pela minha família. Sou um lixo. Pode me emprestar algum dinheiro? Surpresa, Janica pede desculpas, explicando que não tem dinheiro. Ed então pensa. Sabia que não tinha. Você também é pobre e só está na academia por causa da bolsa de estudos que ganha todo ano. 3 dias depois, enquanto caça, Ed sente remorso pela forma como tratou Janica. Contudo, reforça que precisa evitar qualquer envolvimento com os personagens principais para não interferir na história. Ao voltar para sua cabana, ele se assusta ao encontrar Lucy Maeril, a personagem mais poderosa do jogo, deitada em sua cama. O que você está fazendo aqui? Grita ele. Sem se abalar, Lucy responde. Você é barulhento. Assim fica difícil dormir. De repente, Lucy percebe um lobo gigante atrás de Ed. O espírito tenta se comunicar, dizendo algo sobre salvar Janica no futuro.